Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião do Candomblé. Tem outros vídeos aqui meio explicando, falando sobre as religiões, né? Tô trazendo aqui um episódio, né, só de religiões aqui, para vocês conhecerem mais sobre as religiões, porque existem milhares de religiões, existem milhares de deuses, existem milhares de divindades, existem milhares de bíblias sagradas, porque são homens que criam deuses, não Deus que cria homens, né? Essa verdade é a pura, mais pura verdade. Vamos saber aonde que surgiu a religião do Candomblé. Se você já ouviu falar sobre essa religião Candomblé, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. O que é Candomblé? Eu tô rindo aqui, minha gente, porque passou uma pessoa aqui, aí eu fico, sabe, a pessoa que ouve isso fica assustada. Mas não tem nada a ver com nada de, sabe, a pessoa não conhece, claro que vai ter um preconceito, mas depois que a pessoa vai conhecer, né, a pessoa muda, com certeza. O que é Candomblé? Candomblé é uma religião afro-africana brasileira, em que se pratica o culto da divindade de origem africana chamadas orixás. Assim, apesar de ter nascido na Bahia no século XIX, o Candomblé foi formado a partir das tradições religiosas africanas e povos iorubas. Essa tradição foram trazidas ao Brasil por populares negras escravizadas nas vindas de países da África Ocidental, como a Nigéria, Benin e Togo. Os rituais do Candomblé são realizados em locais de culto denominados terreiros, liberados por um pai e mãe de santo. Durante as cerimônias chamadas de toques, os participantes cantam e dançam e os filhos de santos incorporam os orixás. Boa parte dessas cerimônias seguem em um calendário fixo e são feitas homenagem às divindades. Os candomblés, o nome se dá nos adeptos do candomblé, dividem-se em nações, entre as quais o Congo, Nago e Angola, Ijexá, Jejé e Quetu. As nações são segmentos da religião e se diferenciam entre si por suas rituais, canções e vestimentos. O candomblé baiano não é a única religião nascida nas tradições dos povos iorubás. Em Pernambuco, o culto aos orixás é chamado de Xangô, no Rio Grande do Sul, de Batuque, e no Maranhão, Tambor de Mina. Esses cultos afro-africanos brasileiros bastante semelhantes são genericamente chamados de religiões dos orixás. Rituais do Candomblé. Os rituais são liberados pela mãe de santo ou pai de santo. Muitas vezes são caracterizados por danças em adoração aos orixás, que encarnam ao filho ou filha de santo. E as festas e cerimônias públicas do Candomblé são chamadas de toques. Aos longos do ano, várias festas são promovidas aos terreiros do Candomblé, sejam as festas fixas, homenagem ou algum orixá ou rituais de iniciação. Os toques em homenagem aos orixás geralmente iniciam pela manhã com sacrifícios de animais. O sangue do animal é ofertado ao orixá. Então, isso, minha gente, vocês não podem ficar só apenas assustados porque eles fazem as suas oferendas com animais, porque até mesmo na Bíblia do cristianismo tem passagens, né? Em Levíticos tem também esse Deus evangélico, ele pedindo sacrifícios de animais para poder matar o animal, para poder derramar o seu sangue ali no altar, para poder oferecer para esse Deus, porque esse Deus também só se agradava com isso. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, são muitas semelhanças, mesmo no cristianismo, na Bíblia, né, sagrada, que eles dizem tanto ser sagrada, mas tem a ver sangue e sacrifício, né? Então, o Candomblé também faz a mesma coisa, mas não vejo motivo nenhum, um melhor do que o outro. Um porque só faz apenas o bem e um porque só faz o mal. Não, não tem isso. Quando você vai atrás, né, para saber sobre as histórias, quais são os costumes, quais são os deuses, como surgiu, da onde que surgiu. Então, a gente vai abrindo mais a nossa mente,
vai iluminando, né, na verdade, a nossa mente para saber de mais coisas. Então, eles pegam os animais afetados no orixá, enquanto a sua carne é preparada para ser servida aos fiéis, depois fazem uma oferenda do Exu e orixá, que tem o poder de abrir os caminhos durante a festa. Minha gente, só lembrando que também tem vídeo aqui meu no canal mostrando esses versículos da Bíblia, que tem também sobre das versículos referências à oferenda da Bíblia desse Deus evangélico, tá? Então não tem nada a ver, só apenas... É claro que eles fazem, todas as religiões fazem a mesma farinha do mesmo saco, só muda apenas o nome, na minha opinião, tá? Então eles fazem aí o poder de abrir os caminhos durante a festa. Os orixás são homenageados com cânticos e danças, sempre no som dos atabaques. Há um momento em que os próprios orixás tomam o corpo dos seus filhos para participar da festa, fenômeno conhecido como possessão. Os rituais do candomblé fazem parte da cultura brasileira e ocorrem em todas as regiões do Brasil. Principais orixás divindades do candomblé. Os adeptos do candomblé creem em orixás, são divindades que receberam do seu Deus supremo, Olorum, Olodumare, a tarefa de criar e governar o mundo. Cada orixá é associado a determinado aspecto de vida, em sociedade, elemento da natureza, panteão e Yorubá, e é formado por centenas de orixás, embora nem todos sejam cultuados no Brasil. Então, orixás, as principais características dos Oxalá. É conhecido como orixá dos orixás, foi o primeiro orixá a ser criado por Olorum, é criado do mundo e da humanidade, sua cor é branco. Lamajá. É talvez o orixá mais famoso do Brasil. Lamajá é soberana nos mares e oceanos. Suas cores são azul e claro e branco. O Ogum é o governante da metalúrgia e da guerra. É uma forma geral, é um associado do trabalho e a luta, cores azul, branco e verde. Oxóssi é um orixá de caça, senhor das flores, das plantas e dos animais. Sua cor é o azul claro. O Oxum, o orixá das águas doces. O Oxum representa a maternidade, o amor, a fertilidade, a prosperidade. Sua cor é amarelo. O Exu é um orixá mensageiro, responsável pela comunicação entre os humanos e os deuses, cores preto e vermelho. Nanã é o orixá ancião e guardião de saber ancestral e é a dona das lamas das quais foram feitos os seres humanos, cores roxo, azul, branco e lilás. Lanzan é a senhora dos ventos, das tempestades, dos raios e dos trovões, e também é o guia dos espíritos dos mortos, cores marrom e vermelho. O Abaluai é também conhecido como Omolu, é o senhor das pestes, o poder de gerar a doença e a cura do orixá. Curandeiro, cores preto, branco e vermelho. Ossain é um orixá das ervas, medicinas, das plantas, responsável pela cura. Suas cores são verde e branco. Oxumaré controla a chuva e a fertilidade da terra e é associada ao arco-íris e à serpente, e masculino e feminino ao mesmo tempo. Cores é o arco-íris. Xangô é o senhor do trovão. Xangô é um orixá da justiça. Seu símbolo é machado, as suas cores e são marrom e vermelho. Logunedê é o orixá do amor, fraternidade, Lugnede, e ao mesmo tempo masculino, caçador feminino, e Ninfã, cores amarelo e azul. A gente ficou sabendo aqui quais são, na verdade, o candomblé, né? Isso aqui foi... são as características, né? As principais características das entidades, né? Que eles acreditam muito. Mas a diferença entre o candomblé e a Umbanda. Vamos saber, porque algumas semelhanças do Umbanda, né? Ambas religiões surgiram no Brasil e carregam a sua identidade e elementos de tradições religiosas africanas. Porém, apesar de semelhanças, há muita diferença entre as duas religiões. A Umbanda é fruto da mistura de elementos das outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo catecista, já que o candomblé é mais ligado à tradição religiosa africana. Vejamos as principais diferenças em essas duas religiões. Candomblé
e Umbanda. Candomblé nasceu na Bahia no século XIX e a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro no início do século XX, né? Quais são as principais características, semelhança ou mudança do Candomblé e da Umbanda? Candomblé, nos rituais, é a participação dos orixás. Aí na Umbanda, nos rituais, é uma participação dos entidades, espíritos desencarnados. No Candomblé, formados por tradições religiosas africanas. Aí formando elementos religiosos africanos, espíritos católicos e indígenas. Mais um vínculo à cultura africana. Aí no Umbanda, mais um vínculo à cultura brasileira. Aí não se secretismo entre os orixás santos católicos. Aí na Umbanda há secretismo entre orixás santos católicos. Pratica-se o sacrifício animal. Aí já na Umbanda não se pratica o sacrifício animal. O entendimento espiritual é feito através dos jogos de búzios ou de opelé. No Umbanda, o entendimento espiritual é feito através de medios e incorporados. Então tem uma grande semelhança, né? Mas não é igual, tá? Mas como a gente tá falando aqui sobre o Candomblé, agora vamos saber aqui quais são os deuses, quais são as leis, né, que eles praticam, porque assim como toda religião, ela pratica ali as suas leis, tem seus deuses, enfim, vamos saber quais são os deuses desse Candomblé, né? Então, o que o Candomblé ele acredita? Qual a sua fé? A fé candomblessista. A crença do Candomblé é baseada no monoteísmo. Embora alguns defendem a ideia do culto e vários deuses, cada nação do Candomblé cultua apenas um deus. Existem 3 nações candomblessistas e cada um deles cultua um deus. A nação do Quetu cultura Olorum e nação de Bantu. E os Inizambi. E a nação de Gegé cultura Manhu no Brasil. Devido ao secretismo, alguns participantes consideram o mesmo Deus da Igreja Católica. Os candomblessistas acreditam na vida após a morte, na predestinação, né? A história do Candomblé, você sabe, né? A história do Candomblé se inicia no Brasil, na chegada dos africanos que vieram para o país escravizados. Eles se uniram para continuar participando da sua religião, terras brasileiras, e por volta do século o Candomblé foi definido como prática religiosa. Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticassem a sua religião e eles eram obrigados a seguir o cristianismo. Então, tem vídeo aqui no canal falando que eles foram obrigados, índios e indígenas e africanos foi forçado a aceitar essa divindade criada ali no meio do deserto, lá em Israel, para conter guerras judaicas e controle de massa, porque o catolicismo e a Roma, que criou esse Jesus, aí criou essa divindade, né? Porque era muito invejoso, que gostava de invejar outras divindades que existiam na época. Então eles foram ali, né? Eles teve que abandonar, deixar ali aquele hábito de vida, né? Que eles chegaram aqui, o cristianismo chegou de navio nos braços dos colonizadores, porque esse Jesus chegou nos braços dos colonizadores para aqui o Brasil. Então eles foram obrigar ali os índios e africanos para aceitar essa divindade. Mas depois eles voltaram a seguir com a sua religião, né? E como forma de escapar da imposição da igreja, da imposição da Igreja Católica, eles passaram a usar altar com imagens de santos católicos e por baixo assentamentos escondidos para cultuar os orixás. Daí surgiu a fusão das suas práticas religiosas, de reinterpretação dos seus elementos, no qual cada santo católico representa um orixá. Esse pratica a chamada de secretismo e observada apenas no Candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O surgimento dos primeiros terreiros ocorreu após a libertação dos escravos, no período que era comum observar muitos elementos do cristianismo no Candomblé.
O secretismo, enfim, vocês sabem, no outro vídeo tá falando sobre os patrimônios culturais do brasileiro, foi no Histórico Nacional do IPHAN, né? Considera vários espaços sagrados do candomblé, que é Ilé, Axé e né? Enfim, a obra do Oscar Niemeyer, no terreiro de Ilé Axé, né? Além dos outros 2 terreiros da Bahia, receberam um título são eles, hierarquia do candomblecista, no qual os cultos são divididos em Ifa, em Gugum, Orixá, enfim. Agora vamos saber quais são as leis do candomblé. Agora vamos saber aqui quais são as coisas que eles usam, né, ali no candomblé e na Umbanda que é usado e que no candomblé não é usado. Diferença entre o candomblé e a Umbanda, sim, são nascidos no Brasil, né, mas só que existe aqui quais são os típicos que eles usam, né, para fazer suas danças, oferenda, enfim. Se eles usam as mesmas coisas, de cigarro, ou enfim. Então, isso é muito bom. Eles usam... Peraí. E lembrando nesse vídeo que entre magia branca e magia negra, não tem uma que é melhor do que a outra. São as mesmas coisas. Até mesmo nas religiões, eu digo cristãs, elas pegam e usam essa magia branca, mas não da forma como lá da magia negra em outra religião. Mas lembrando que é a mesma coisa, tá? Não muda nada, são farinha do mesmo saco. Lembrando, minha gente, que o candomblé, ele foi ali apoiado ali pela Igreja Católica, né? No período da Igreja Católica proibiu o ritual africano, né? E o apoio do governo, julgava o auto de criminoso, enfim, os escravos cultuavam os seus orixás. Então os orixás para o candomblé são os deuses. Então ele não usa ali o deus evangélico ou outro deus de outra religião como seu deus. E sim, os seus orixás são os seus deuses. Eles adoram, eles cultuam ele como seu Deus. Então, as leis, eles com certeza eles têm isso em mente que quem faz o mal colhe o mal. Então, quem faz o bem recebe o bem. Então, não tem esse negócio de só fazer o mal, como algumas pessoas têm esse grande preconceito, né? Então, eles usam seus orixás como seus deuses supremos, possuem personalidade e habilidades distintas, bem como preferências ritualísticas. Eles também escolhem as pessoas que utilizam para encorpar no alto do nascimento, podendo compartilhar o outro orixá, caso necessário. E os rituais do candomblé são realizados em templos chamados de casas, roças ou terreiros, que pode ser a linhagem matrical. Então, como eu falei, isso aqui eu já falei aqui, né? Então, ele tem em mente que a lei é essa, né? Com certeza existe a lei ali. Quem tem discriminação contra eles, existe a lei sim, né? Eles podem em qualquer momento ir pelos seus direitos, porque religião não são melhores do que nem outras, né? Não são piores nem melhores. Então tem que existir sim um respeito. Assim como regras, são as mesmas coisas de leis, né? Na Umbanda, com o candomblé são religiosos nascidos no Brasil, mas porém existe muita diferença entre essas duas religiões. Isso existe um manual de bom filho de santo. Então eles falam: tudo aquilo que é nosso, o orixá rejeita por qualquer motivo peculiar, que por vezes desconhecemos. Existem quizelas de própria nação às casas do orixá. E direito para a cozinha, beber com um copo de água para esfriar o corpo da rua.
sem fazer paradas, não falar com ninguém para bater papo ou colocar fofoca em dia. Tomar seu banho e trocar de roupa. Bater a cabeça no axé, na porta do quarto do santo e pro pai de santo. Tomar bênção a todos os seus irmãos, sendo mais velhos, mais novos, de acordo com a ordem iniciática. Agora sim, caso não haja nada que, no caso de santo, sempre tem algo a ser feito. Depois por ir colocar seu tricô em dia, dormir no terreiro, deve se levantar antes do sol nascer ou junto ou nascer do sol. Ou se levantar, não deve falar com ninguém, deve antes lavar o seu rosto e boca. Isso é para apagar os vestígios ou traços espirituais que aventuram tivesse vindo da ronda durante a noite. E a fim de acolher os seus lábios no mingau ou das almas numa possível alimentação, não deve falar mal e nem dar ouvidos ao que sai da conversa contra a casa de santo, os seus sacerdotes, e sim enaltecer para agradar as forças de sua fonte. Não deve ocultar coisas que venham trazer prejuízo para a casa do santo. Deve expor o fato em tom normal, sem demonstração, e disse-me disse. Disse-me disse. Não de ouvir maldade, e sim enaltecer sua casa. Não deve fumar na frente do seu zelador e dos mais velhos que visitam sua casa. Nunca ficar de pé de frente do pai de santo, e sim agachado, com a cabeça baixa. Nunca interrompe o zelador quando estiver conversando com alguém. Quando tiver visita no barracão, alguimes, aquestes, ogães, zeladores, ou seja, dia a festa em dia, corrigueiro, bom tom de filhos de Saiba se abaixem e o próximo a ele para dirigir a palavra. Não deve se portar com a maneira desairosa no terreiro, do que seu comportamento decorre a divulgação e o bom nome da casa. Então, seus componentes, isso provocará ira o orixá, através da certeza de um pagamento de futuro, né? E o Exu, Egum e as forças da natureza. Não deve passar pelo seu pai de santo com a cabeça erguida, e sim com um pouco curvado para frente. Não deve varrer a casa dos fundos para frente, e sim da frente para os fundos. Deve estar com seu contra-ego toda vez que for ao barracão. Não deve entrar em cemitério só em casos muito especiais, assim mesmo com a cabeça coberta, e somente com a permissão do seu zelador. Não deve se descortes nem com entre os irmãos do terreiro, e com visitantes assim bastante paciente e educado. Não deve impor seus desejos, nem mesmo entre os irmãos do barraco, e os seus desejos e vontades serão discutidos. Não deve faltar com educação, cortesia para todos aqueles que nos batem a porta, seja ele conhecido ou não. Não deve se tornar público as coisas que delas participam no caráter de segredo na casa do santo. Não deve menosprezar os outros, nem se colocar em falso pedestal ou autossuficiente em ser humilde. Nunca jamais, em tempo de hipnose alguma, seja no seu barracão ou no barracão do alheio, deve se sentar na mesma altura que o seu pai de santo. Ele já passou por vários sacrifícios para estar sentado confortavelmente ali. Você ainda está no meio do caminho, portanto, para quem querer sentar onde você não alcança, mesmo que o dono da casa não chame, cabe a você recusar. Não bebam nenhum líquido em copo de vidro dentro do seu barracão ou no barraco do alheio. Deve-se esperar por bom velho copinho do plástico, ou então conhecida de longa, canequinha de agata, que é você preferir chamar.
Copo de vidro, só quem tem direito é o Egbodmi, Yogan, o zelador. Terminou seu jejum, pegue o seu pratinho e sua canequinha, não cai na mão e nem coça sábia. Infelizmente, ainda não possuímos uma empregada que possa cuidar da limpeza e qual encontramos nos descansamos. Existem várias leis, né? Caramba, existem muitas leis. Existe várias leis, né? Tanto ali pelo Pai de Santo, tanto pelos praticadores que estão ali para poder fazer e cultuar seus orixás, né? Então, varia muito, tem várias leis, né? Muitas leis que eles comportamentais que eles usam para poder eles se sentir na casa do seu pai, né? Enfim, assim como os cristãos, eles usam ali, enfim, a sua casa não pode ir com certa roupa, né, para a igreja ou para tipo de religião cristã. A mesma coisa, essas regras também é utilizada no candomblé. Os praticantes, os que, né, estão ali para fazer o que deve fazer, eles não usam qualquer roupa. Eles não podem se vestir com qualquer roupa. Eles não podem estar ali, assim como os cristãos também, a mesma coisa eles fazem, né? Não podem ali usar qualquer roupa, né? Porque então você está em pecado, então as mesmas coisas eles não usam também. Eles usam também algumas roupas que são certas para eles usar, né? Eles também se comportam de uma maneira que a regra do seu candomblé utiliza, assim como outras regras de outras religiões. Isso é normal. Então, eles sim respeitam a todos, né? Eles não são aqueles que vocês devem ter medo, porque seja de outra religião ou ter preconceito, porque eles só apenas cultuam os seus deuses, né? Assim como o Deus evangélico também pratica a sua religião. Mas, porém, deve sim ter o respeito entre os dois, né? Então, eles cultuam suas leis, sim. Minha gente, tem várias leis aqui, regras do candomblé, viu? E vai rolar uma festa. O povo do Quetu, Gege, a Angola, até uma Umbanda já mandou convidar. Mas o dinheiro para comprar o jejum atia o povo. Assim como todas as religiões, ela tem que contribuir com a ajuda, né? Assim, até mesmo quando você vai fazer algum trabalho e tudo mais, você precisa retribuir o que você prometeu, você tem que fazer. Então, o mundo está em guerra e está muita gente por aí passando fome. Portanto, que possa desperdiçar comida, fazer a quantidade exata só para fazer o trabalho dignamente. Contribuir essa maravilhoso que jejum o coerente. Então você pode retribuir com qualquer coisa que você quiser, seja no que você pratique e cumpre com o que você quer fazer. Não vejo nada mais disso, porque outras religiões também praticam a mesma coisa, principalmente a Igreja Universal, né? Ela ajuda você sim, mas ela também tem que retribuir ali com a ajuda do dízimo e também retribuir ali com a oferta, né? Então todas as religiões, elas precisam ali retribuir com alguma coisa de material. Porque sim, os espíritos sim eles precisam de utilizar algumas coisas que eles precisam usar, assim como em qualquer religião. Então, elas sim existem várias leis, mas porém ela é mais para quem pratica e tem essa religião. Sim, existem várias leis. Eu recomendo bastante vocês também pesquisar mais sobre essa religião do candomblé, porque eles raspam a cabeça, né? Já na Umbanda eles não rapam a cabeça. Então vai muito de acordo com a religião, né, que você tem. Claro que tem algumas coisas semelhantes, mas não é a mesma coisa que eles praticam, a Umbanda e nem o candomblé. Mas é isso, minha gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já sabiam disso tudo aqui. Se faltou alguma coisa para me falar aqui, me conta aqui nos comentários. Claro que eles usam cigarros, claro que eles usam bebidas, cerveja, cachaça,
eles usam ali um tipo de roupa, enfim, eles são pessoas normais. Eles não têm discriminação com qualquer pessoa. Claro que alguns praticamente quem é dessa religião, elas sofrem muito preconceito, né, por conta de algumas religiões que ficam falando mal e tudo mais. Então é isso, né? É uma religião que isso foi muito um tempo atrás, eu já visitei, né? E tem umas músicas, claro, tem as músicas, tem os seus hábitos lá. Eles têm alguns comportamentos, eles são pessoas normais, que gostam de conversar, não são pessoas que gostam de fazer o mal, ou se você olhar com a cara feia já vai fazer o mal pra você. Então eles são pessoas normais e que, como qualquer pessoa, né, são gente, né? Então tem suas leis, sim. Eles fazem isso, acho que é toda sexta-feira. Eu acho que tem um dia certo que eles praticam essas coisas no barracão, ou no centro, ou numa casa, né? Eles praticam ali sempre, tá sempre ali se reunindo e fazendo as suas oferendas, suas magias, enfim, suas coisas que eles gostam de fazer, como qualquer um, né? Como qualquer outra religião. Então eles praticam, faz o bem sim, faz o mal às vezes, pode ser que faça, mas é de acordo muito com a pessoa. De acordo muito com a necessidade daquela pessoa que está precisando. Porque tem muita gente que vai lá, que está precisando de alguma coisa, que esteja precisando de algum conselho, querendo saber resolver algum problema e quer saber. Então eles vão lá para poder se alimentar espiritualmente desses seres esses deuses, né, orixás, que eles acreditam, que com certeza você precisa se retribuir com alguma coisa, né, que eles peçam no momento. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, e me conta aqui nos comentários se vocês já ouviram falar sobre essa religião. Com certeza você já. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.